Graça e paz. Graça e paz. Resolvi gravar este vídeo para expor o meu ponto de vista e ao mesmo tempo levá-los à reflexão, que vocês possam e venham meditar no assunto. Hoje viemos falar e abordar o assunto do véu. O véu ele é um dogma da igreja e também ele é doutrinário. Então, para que a igreja mantenha o controle do rebanho, então ela imputa esses tipos de dogmas, esses tipos de doutrina, para ter total controle da igreja. Tá? Quando eu saí da instituição, graças a Deus, hoje eu e minha esposa estamos livres do sistema religioso, das suas leis e doutrinas, dos seus tópicos e ensinamentos. Deus nos colocou em liberdade. E hoje eu tenho a sorte de dizer que o livro de Ruth, capítulo 1, verso 16, se cumpriu na minha vida. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então eu tive essa sorte, que essa palavra se cumpriu na minha vida, pois quando o Espírito Santo me despertou acerca dessa religião, acerca dessa denominação, o mesmo sentimento que eu tive, a minha esposa teve também. Tá? Ela era livre para continuar, para permanecer no sistema religioso. Todavia, nós estamos juntos. E o capítulo de Ruth se cumpre na minha vida. E eu estou muito feliz por causa disso também. E hoje viemos falar do véu. Né? Quando eu saí do sistema religioso, eu fui atrás da teologia do véu. Qual é a origem e aonde estava o significado do véu. 1 aos Coríntios 11, verso 10, o apóstolo Paulo aborda o assunto do cabelo e aborda também o assunto do véu. Honroso é que a mulher tenha cabelo comprido. Porém, o homem com cabelo comprido desonra a sua cabeça. Mas lá no assunto, não fala nada sobre o corte de cabelo. A mulher tem total liberdade de cortar o cabelo. Isso não a diminui em nada perante Deus. Porque o sistema religioso prega: quando a mulher corta o cabelo, ela está em falta diante de Deus. E isso não é verdade. É apenas uma política da igreja, uma lei da igreja, uma doutrina da igreja, um dogma da igreja. E quando eu saí do sistema religioso, eu fui atrás do assunto do véu também. Quando eu vi na teologia do que se tratava o véu, eu imaginei que a teologia estava errada. Quando eu bati de frente a primeira vez com o assunto, eu imaginei uma teologia errada. Fui buscar
Um outro teólogo, para maior confirmação, o teólogo abordou o mesmo assunto. Ele não diminuiu e nem aumentou o assunto. O véu não tem nada a ver também com espiritualidade, com santidade. Ele é dogma da igreja, ele é uma doutrina da igreja. Tá? Sim, verdade. Diante de Deus, não é necessário colocar o véu. O ponto mais forte, 1 aos Coríntios, capítulo 11, no verso 10, é o ponto mais forte do capítulo. Porque lá está falando sobre uma questão de anjo, né? Vamos ler 1 aos Coríntios 11, o verso 10. Eu vou colocar na tela também, para que vocês possam acompanhar a leitura. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Tá? Então esse é o verso mais forte, é o verso mais impactante. É honroso a mulher ter cabelo crescido. É honroso, é uma honra. E essa honra era mais para o marido, naquela época de Coríntios, do que propriamente para a mulher. Sim. Se você for ler na teologia estas questões, é impactante. Impactante. Aonde nasceu essa questão do véu, onde nasceu essa questão do cabelo. Eu confesso para vocês que eu fiquei chocado quando eu bati de frente com a teologia pela primeira vez. Tá? Mas voltando ao assunto. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Por causa dos anjos. Tá? O apóstolo Paulo, no verso 10, está se referindo aos anjos da igreja. Quando o apóstolo Paulo acrescenta anjo no verso 10, isso muda todo o contexto do capítulo 11 em geral. E a gente, quando vê anjo escrito, já imagina um ser superior, um ser celestial, algo celestial. Mas o apóstolo Paulo, ele acrescentou anjos aqui, mas são anjos da igreja. Né? Vocês já perceberam que dentro do nosso sistema religioso, quando você recebe os seus irmãos dentro da sua casa, aí os irmãos oram, os irmãos foram levar alguma parte que eles sentiram no coração em levar, foram embora. Porém, quando você deseja contar para outras pessoas que você teve visita na sua casa, você vai falar assim: foram alguns anjos lá em casa e fizeram essa parte aqui para mim. Então, quando você quer contar para terceiros, para outros irmãos, que você recebeu uma visita da igreja, você fala anjos, né? Vieram alguns anjos aqui em casa, oraram conosco
né? Passaram a tarde conosco. Então vocês mesmos, né, abordam anjos. Então o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa aqui. A menção do apóstolo Paulo, a mesma coisa, né? Sinal de poderio por causa dos anjos. Se vocês lerem a teologia, vocês vão entender, por causa dos anjos. Quem são os anjos que o apóstolo Paulo está se referindo aqui? Está se referindo ao ancião, ao diácono, ao cooperador do ofício ministerial e ao cooperador de jovens. Esses são os anjos que o apóstolo Paulo está se referindo aqui no verso 10. Tá bom? Bom, eu vou colocar na tela também, dando continuidade neste assunto. Eu gostaria também que vocês pausassem o vídeo, pegassem uma Bíblia para acompanhar as próximas leituras. Tá? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 14 até o 18, o próprio apóstolo Paulo está se fazendo menção do véu. Ele está se referindo ao véu novamente. Só que agora ele está condenando o uso do véu. Verdade. Eu vou colocar na tela, vamos lá. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 13. Vou colocar na tela para vocês também acompanhar a leitura. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, para o fim daquilo que se desvanecia, para o fim daquilo que estava se apagando. Tá? Então ele foi lá naqueles dias de Moisés, que o rosto de Moisés se resplandeceu e foi colocado sobre o rosto de Moisés um véu. Bom? Verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar. Então, só voltando, porque até hoje o mesmo véu não levantaram. Está por se levantar. Na lição do Velho Testamento, o qual foi escrito por Cristo, removido. Tá? Na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. Tá? Algumas Bíblias vai estar escrito abolido, algumas Bíblias vai estar escrito removido. Tá? Então, aqui no verso 14, né, no meio do verso já está falando, porque até hoje o mesmo véu não levantaram. E para finalizar, o qual foi por Cristo abolido, o qual foi por Cristo removido. Cristo, né? Agora eu vou colocar Isaías 61. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, o Senhor veio nos libertar da lei. Outra hora, nós estávamos presos
mas éramos escravos. Deus veio, nos libertou da escravidão. Depois o homem permaneceu preso, depois na lei. Então aqui no verso 61 está escrito: o Senhor veio proclamar a liberdade aos cativos, os que estavam em cativeiro, prisões, e a abertura da prisão aos presos. Então Jesus veio abrir essa prisão. Então Jesus abriu a prisão. Aí nasceu um sistema religioso que nos coloca na prisão de novo, que nos acorrentam novamente. Eles acorrentam os nossos pés e dá aquele 2, 3 metros de corrente para você ficar andando, circulando, só com aqueles 2, 3 metros de corrente. Chegou lá na frente, 3 metros de corrente, os seus pés já não andam mais. Porque vocês têm apenas 2, 3 metros de correntes no pé. O que é isso? É lei, doutrina, dogmas da igreja, que te limita a tudo. Coloque o véu, não corte o cabelo, não use maquiagem, não deixe a barba. Coleta. Seja submisso ao ministério, às leis da igreja. Não se transgrida a lei. Confie na palavra. Não a questione para que não venha se confrontar com o próprio Deus. Para não se levantar contra o próprio Deus caso queira questionar a palavra. Dogmas, prisão, leis, e Jesus já nos libertou de todas estas coisas. Todas essas coisas, já somos livres. Mas nasceu uma igreja pretensiosa, com pretexto de santidade, de nos colocar e por santidade, nos coloca de novo lá no Egito. Voltamos a ser cativos e voltamos para a escravidão e voltamos para a prisão. Tá? Dando continuidade, vou colocar na tela, verso 15, 2 Coríntios capítulo 3, verso 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, aquilo que Deus nos libertou e Cristo aboliu, está posto até hoje. O véu de Moisés, lá no Velho Testamento, está posto sobre a cabeça até hoje. Verdade. Verso 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então, quando você fizer um concerto com Deus, com Cristo, com o Senhor e com o Espírito Santo, o véu já será tirado. Porque você nunca foi tão livre como você está sendo agora.
Porque não há nenhuma condenação dos que estão em Cristo Jesus. Aos Romanos 8. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então, desde os dias de Moisés, o véu está posto. Verso 17. Ora, o Senhor e o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então ele está complementando o verso 16. Quando se converterem ao Senhor, então se tirará o véu vai ser tirado. Onde habita o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Que liberdade nós temos dentro do templo religioso se tem uma corrente nos seus pés? Que liberdade que se tem lá? Coloque o véu. Não use maquiagem. Faça a barba. Não corte o cabelo. Então vamos ler agora o verso 18. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido como um espelho a glória do Senhor. Então, o nosso rosto já está refletindo a glória do Senhor. Então, nesse caso aqui, ó, do verso 18, se fosse obrigatório usar o véu, até os santos, até os homens, teriam que usar o véu. Como refletiu a glória de Deus no rosto de Moisés, Moisés pôs o véu, então o véu tem que ser colocado para os homens também. Porque o homem, caso alcance uma glória ou uma santidade, vai refletir a glória de Deus, do Senhor, coloque o véu no rosto também. Já que é para colocar o véu na cabeça da irmã, coloque no cílio do homem também. O véu dentro da igreja, ele tem um propósito, uma finalidade. Propósito de igualdade. Para que não apareça a vaidade da irmã, para que não apareça o cabelo, para que não apareça os adornos do cabelo, para que não apareça, para que nenhuma venha se destacar uma das outras, mas que todas venham ter igualdades dentro do templo religioso. Somente essa é a verdadeira intenção. Espiritualidade nenhuma. Deus só vai me ouvir se eu estiver com véu. Dogma, doutrina, preceitos de homens. Deus te ouve da forma que você estiver, sem véu, sem saia, sem vestido. Eu estou de calça, o Senhor me ouve. A igreja, ela mais nos afasta do Senhor do que ela nos aproxima do Senhor. Verdade. Por causa
Da doutrina. Das leis, dos dogmas. Você nunca, se você for seguir dogma, doutrina, leis, você nunca vai chegar perto do Senhor. Porque você é santo por acaso? Você é perfeito por acaso? Não. Você só será perfeito um dia. Um dia você alcançará o perfeito amanhecer. Fora isso, você nunca será digno do Senhor. Porque todas as nossas obras de justiça são obras de imundícia. Todas as nossas melhores obras são obras de imundícia. O Senhor não deve nada para a carne. Ah, hoje eu fiz um bem feito. Hoje eu me aproximo do Senhor. Porque hoje eu sou digno do Senhor. As suas melhores obras são obras de imundícia. Deus não deve nada para a carne. Ah, hoje eu fiz um bem feito. Deus não deve nada para você. Nada. Ai, o bem feito que eu fiz foi ó, um bem feito muito grande. Senhor não deve nada para você. Se acha digno do Senhor? Eu não me acho digno do Senhor. Então, a igreja, ela nos afasta de Deus. A doutrina, os conceitos, preceitos de homem, nos afasta de Deus. Porque se a gente for seguir a lei no papel, a gente não vai se aproximar de Deus nunca, porque nunca seremos perfeitos. Nunca estamos perfeitos. Mas o Senhor, por amor de nós, por amor de nossas almas, enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar da maldição, da morte, da lei, das prisões, para nos pôr em liberdade, para nos pôr perto de Deus. Antigamente o céu era fechado, o homem não tinha liberdade de falar com Deus, o homem tinha que chegar até o profeta era mediador entre Deus e o homem, entre homem e Deus. Hoje, o véu do templo se rasgou em dois, os céus abriu, a aliança que estava quebrada foi unida por Cristo, na morte de Cristo, se reconciliamos com Deus. Então, hoje temos uma aliança colada, uma aliança completa. Aquilo que era maldição, Cristo tomou para ele. Onde havia rompimento, Cristo uniu. O céu era fechado para o homem, Cristo abriu. O véu do templo se rasgou em dois, os céus foram abertos. Hoje você tem a liberdade de falar com Deus. Mas se você tiver de véu, você não fala. Você, mulher, se tiver de calça, não fala. É mentira, né? Você tem toda a liberdade de falar com Deus aonde você estiver, da forma que você tiver. Se quiser colocar o véu, coloque. Tá? Desejar colocar, coloque. Mas não precisa, não é necessário. Coisa mais difícil do mundo é você se libertar disso. Que Oxalá você herdou
essa bendita graça, essa graça maravilhosa de paz. Toda a vida usou o véu. Como você vai se libertar disso? Ainda que deseje fazer uma oração sem véu, lá no fundo do seu sentimento vai ter uma culpa. Verdade. Por quê? Toda a vida usou. Oração. Você pode fazer a sua oração em pé. Pode fazer de joelho? Pode. Pode fazer em pé? Pode. Pode fazer uma oração deitado no leito? Pode. Sentado também. Sentado? Pode. Sem véu? Pode. Mulher com calça? Pode. Colocar na tela. Está escrito, Gênesis 18, 22 em diante. Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, pois ali havia o seu primo, ele ficou ainda em pé diante da face do Senhor e clamou pelo seu primo Ló para que o Senhor não destruísse o Sodoma e Gomorra. Ele intercedeu pela cidade. Ah, meu Senhor, se na cidade tiver 50 justos, tu ainda destruirás a cidade? Ah, Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou o mais miserável dos homens. Se lá tiver 30 justos, destruirá a cidade. Ele estava intercedendo pela cidade, mas o seu sentimento, o seu pensamento estava sobre o seu primo Ló. Ele continuou intercedendo, de pé. Estava de pé, intercedendo pelo seu primo Ló. Outra passagem. João 11, verso 41 em diante. A ressurreição de Lázaro. Tiraram a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por haveres ouvido. Então Jesus, levantando os olhos para cima, provavelmente com os olhos abertos, fez uma oração para o Pai. Pai, graças te dou por haveres me ouvido. E continuou na oração, naquele maior intento da ressurreição de Lázaro, a quem ele muito amava. Outra referência, Jonas capítulo 2, verso 2. Jonas estava no ventre de um grande peixe. Jonas orou ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas estava de joelho dentro do ventre do peixe? Não. Que seja na altura, na profundidade, dentro do mar, fora do mar, o Espírito do Senhor está em todos os lugares. Ele escutou a voz de Jonas e houve uma reconciliação, né? Porque Jonas estava em desobediência naquele momento. Mas mesmo assim, o clamor de Jonas, o Senhor ouviu. Não foi por causa da desobediência, né? E ninguém
desceu mais profundo do que Jonas. Ninguém se rebaixou mais do que Jonas para se humilhar diante do Senhor. Tá? Salvo o nosso Mestre Jesus Cristo, que sendo na forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. Tá? Então, tirando a parte de Jesus Cristo, não houve homem que desceu mais profundo e clamou ao Senhor, clamou por socorro. Do ventre do inferno gritei. Né? Algumas leituras está escrito: do ventre do céu eu gritei, né? E tu ouviu o meu clamor. Segundo os Reis, capítulo 20 verso 2, né? O rei Ezequias, né? O rei Ezequias estava sofrendo de uma enfermidade mortal e o profeta foi até ele e deu o seguinte recado: prepare a tua casa, que morrerás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele estava deitado. E ele estava deitado na sua enfermidade de morte. Antes mesmo do profeta sair do palácio, o Senhor já tinha ouvido a oração do rei e lhe acrescentou, mandou o profeta voltar e foi acrescentado mais 15 anos de vida. Então tá aí alguns exemplos, existem mais, que as orações não necessariamente devem ser feitas de joelho. Busque ao Senhor em todo tempo, não está escrito? Clame ao Senhor sem cessar, né? Porque nem sempre temos a oportunidade de se prostrar, nem sempre temos a oportunidade de colocar o véu, mas a igreja não ensina isso, porque senão vai perder a submissão sobre você, vai perder o controle sobre você, você vai ficar mais sábio, vai ficar mais próxima do Senhor e vai enxergar as coisas que estão erradas lá. E não é pouca coisa, não é muita coisa, muita. Só Deus para ter misericórdia. Então, medite neste vídeo. É um vídeo de grande importância. É de quebrar paradigmas, né? E não é fácil quebrar esses paradigmas, porque você foi doutrinado durante toda a sua vida. Eu fui doutrinado durante 40 anos. Quantos anos você foi doutrinado? Não será fácil se libertar do sistema religioso, das leis do sistema religioso, e nem mesmo do templo religioso. Todas essas leis que antes acreditávamos que era regida e guiada pelo Espírito Santo, por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, é tudo preceito de homens. Todo esse tempo estive debaixo de preceitos de homens. Não acredito na revelação da palavra na congregação. São preceitos de homens. Eles fogem muito. Eles leem um versículo da Bíblia, mas depois vai fugir totalmente da Bíblia. Depois vai entrar fundamentação humana até o final. Acabou. Vai ser sim lido
um verso da Bíblia. Mas na exortação, acabou a Bíblia. Vai entrar preceitos de homens até o final. Ah, mas o Senhor falou com a minha alma, o Senhor cumpriu a palavra. Deram um tiro lá, e quantas palavras não se cumpriram? Quantas? Eles estão pregando, né? Desde mais de 100 anos, 110 anos que tem a congregação, mais de 110 anos, eles sabem o que pregar, sabem o que falar, de que forma pregar. E tem um truque na palavra, tem um truque muito grande, tá? Os pedidos de orações, você vai lá na porta, faz o pedido de oração, aí ele vai ver lá no papelzinho, opa, causas, famílias, viagens, enfermidade, opa, já vai estar tudo lá. Aí se o quadradinho lá de enfermidade estiver enchendo o papel todo, eu vou pregar cura. Pregar Deus curou, né? Vai pregar aqui segundo os Reis 20. Deus acrescentar mais 15 anos de vida. Vai pregar isso. Para, Deus falou com a minha alma. Mas o papelzinho estava cheio lá. É um truque. É coisas que eu tive lá, mas nunca percebi. Esses truques. E esse é só um. Tem vários, viu? Vários. Você está falando, eu estou falando aqui contra um sistema que é mais velho do que 110 anos. Tá? Estou falando com um sistema que nasceu lá fora. Na Itália. Depois esse sistema foi para os Estados Unidos. E só se aperfeiçoando. Depois veio para o Brasil. Só se aperfeiçoando. E você vai lutar contra uma sabedoria de 200 anos? Como? Se ele começou na Itália, foi para os Estados Unidos. Se aqui no Brasil a raiz dele já está 110 anos, soma mais 100 anos que da raiz lá de fora. Eu estou lutando contra o sistema de 200 anos. Já tem as artimanhas, né? Já tem as, direita, esquerda, subindo, descendo, já sabe tudo. Artimanha, psicologia, sim. Hipnotismo. Uhum. A igreja ela hipnotiza. O sistema hipnotiza. O sistema coloca cabresto sobre a cabeça de todo mundo que está lá. Sim. Só que a gente aceita, porque acredita que é um sistema regido por leis celestiais, por uma lei superior. Por isso a gente aceita. Mas não é nada disso, é preceito de homens. Sempre foi preceito de homens. Aí no comentário do meu vídeo aqui apareceu um que falou: na CCB eu conheci o amor. Aí, por causa de um pecado sexual, de uma fornicação. É grave fornicação? Não. É plausível de punição? Sim. Mas por que é pecado de morte lá? Pecado de morte. Qualquer coisinha lá é pecado de morte. Cadê o amor? Cadê o amor nessa história? Ah, em outros casos, com menos gravidades ainda. Vamos sentar. Senta. E um senta pra lá, senta pra cá, tira a liberdade aqui, tira a liberdade aqui, tira a liberdade aqui, tira... Assim. É tirando a liberdade, a Deus dará. Poder tá comigo. E a igreja submissa? Amém. Aleluia!
porque acredita que é Deus falando na boca de um homem sem amor, sem piedade, sem misericórdia nenhuma. Verdade, não tem misericórdia nenhuma. Eu tenho um caderno aqui cheio de heresias da congregação. Cheio. A congregação, ela não pratica e nem prega o amor. A obra da piedade, quando vai atender, ela tem que preencher uma espécie assim de relatório. Tem bom testemunho, já tem mais de um ano de batizado, cortou o cabelo, o irmão faz a barba para ir na igreja, o irmão anda decente. o irmão tá congregando. Aí se descobriu uma coisinha assim, ó. Acabou o atendimento. O atendimento acabou. Cadê o amor? Que amor que é esse? E que amor que é esse que só atende os domésticos da fé? Está escrito aos Efésios, sim, né? Fazei o bem em todo o tempo, principalmente aos domésticos da fé. Está escrito lá assim, principalmente, mas por quê? Somente aos domésticos da fé. Detalhe, se for batizado, se tiver bom testemunho, se alguém tiver alguma fraqueza, sonhando. Você tem fraqueza? Vai ser atendido não, hein? E outra, revelação na parte da piedade. Tem revelação nenhuma, tudo mentira. Tá? Os irmãos vai lá, faz uma oração, e durante a oração alguém corre lá, abre o armário, abre a geladeira, ou eu quero água gelada. Aí uma irmã acompanha, abre a geladeira e viu o que tinha dentro da geladeira. E uma geladeira de pobre é fácil de conhecer, e uma geladeira de uma casa próspera é fácil de conhecer. Sim. Foi revelado. Tem nada de revelação. A congregação tem nada de revelação. Tudo mentira, tá? E eu, 40 anos, caí. Bom, vamos encerrar o vídeo. Sim. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, comentários. E eu vou encerrar o vídeo com Isaías 61. O Senhor veio proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Fique na paz de Deus. Amém.